Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e hoje vamos falar sobre os catalisadores. Eu sou o professor Guerra e convido a vocês a entrar nesse mundo fascinador da bioquímica e acompanhar a aula de hoje. Começando a nossa aula de hoje, vamos falar sobre os catalisadores, começando com a sua função, que são aumentar a velocidade de uma reação química. Então, um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem ser consumida no processo, reduzindo a energia de ativação necessária. Então é importante que vocês saibam que os catalisadores vão aumentar a reação química, né? Temos um exemplo da digestão, que no intestino vão existir enzimas que vão aumentar a reação química, fazendo com que essa digestão ocorra mais rápido. Porque sem essas enzimas digestivas, a digestão demoraria anos, horas, meses para degradar um alimento. Mas com essas enzimas, que são catalisadores biológicos, ocorra em horas, certo? Para que isso seja necessário, os catalisadores vão possuir propriedades. Vamos começar falando sobre a especificidade, que é preciso somente àquela reação química. Então vão existir catalisadores específicos de cada reação química. Vou dar um exemplo referente à digestão novamente, que vão possuir catalisadores específico ao estômago e específico ao intestino. Então, elas vão atuar somente no estômago, somente no intestino, certo? A próxima propriedade é a termolabilidade. E o que seria isso? É a característica de substâncias que se decompõem ou se inativam ou perdem suas funções, né, quando ficam expostas a temperaturas elevadas ou a temperaturas muito baixas, que seria as variações de temperaturas. Então, esses catalisadores acabam perdendo sua atividade devido a essa temperatura, ok? Também a outra propriedade é a regulabilidade, né, que vão controlar sua atividade, sejam elas mesmo ou algum dos reguladores. Vão ter um alto poder catalítico, como havia dito, vão poder ser reutilizáveis, vão ser reutilizados várias e várias vezes, né? E não vão se degradar. Essa é bastante importante. Aqui eu trouxe um exemplo de catalisadores, né, de reação química. Vocês vão ver aí uma reação química acontecendo. Vou colocar de novo aqui. Então vocês vão ver uma substância que vão entrar em ação. A substância é o verde e os catalisadores são o rosa. Então, ao entrar em ação, ao entrar umas com as outras, podem ver aqui, ó, que em rosa, tá? Os catalisadores, eles não perdem sua estrutura, não perdem, não mudam conformacionalmente. O que muda é a substância que se torna um produto, acaba sendo degradado. Legal, né? Bom, então a principal diferença entre um catalisador e uma enzima qual é? Essa é uma pergunta bastante cobrada em provas, que agora vocês vão saber e vocês vão mandar bem. Os professores gostam de fazer essa pergunta e muitos alunos não sabem responder. Bom, toda enzima é um catalisador biológico, mas nem todo catalisador é uma enzima. Vamos pensar de uma forma mais fácil. Toda enzima é um catalisador biológico. Onde essa enzima vai atuar? No nosso organismo. Acabei de dar exemplos de enzima digestiva, de enzima pancreática. Então temos que pensar isso. Nossa, as enzimas elas atuam em sua maior parte no nosso organismo. Então, ela é um catalisador biológico, né? Porque somos seres biológicos. Temos que pensar isso. Tá, se uma enzima é um catalisador, ela vai atuar no nosso organismo, certo? Então ela é um catalisador, temos que pensar nisso. Mas o professor disse que nem todo catalisador é uma enzima. Por quê? Porque vamos pensar agora fora do nosso âmbito de organismo. Vamos pensar em laboratório. Aqueles cientistas que a gente vê na TV, vê na internet, dentro de laboratório, fazendo experiências. Eles estão colocando um catalisador em contato com outro produto, com outra substância, né?
fazendo com que aumente a reação química do produto, da reação química, perdão. Então, aí já tem um catalisador. Então, são catalisadores inorgânicos, né? Então, vamos pensar dessa forma, né? O nosso organismo também temos catalisadores que não são orgânicos, podemos dizer assim, que são ferro, entre outros, tá certo? Mas vamos pensar dessa forma para nós sermos mais didáticos, ok? E aqui está um breve resumo, né, de o que é enzima, que são proteínas com ações catalíticas, ou seja, aceleram uma reação química. No próximo vídeo eu vou falar sobre as enzimas, vou falar sobre o que é, qual a sua estrutura, vou falar sobre sua estrutura tridimensional, vou mencionar, né, trazer exemplos para vocês de sítio ativo, onde se encaixa, o que é preciso para uma substância se encaixar essa enzima, né, a estrutura que é uma apoenzima mais um cofator formando uma aulenzima. Vou falar como ela age, quais são os fatores que a regulam, então você não pode perder o próximo vídeo. E já peço então que se inscreva no canal, deixe seu like para não perder esse vídeo. Certo, pessoal? Um abraço e até logo.